Bora que bora. Israel ordena evacuação em Gaza. Hamas pede que moradores fiquem e ONU faz alerta. Então você tem 3 pontos aí nessa história. O ultimato de Israel para as próximas 24 horas, na verdade esse ultimato foi feito ontem, né? Então a gente pode já falar que aproximadamente é para as próximas 12 horas restantes. Você tem, por outro lado, o Hamas orientando a população civil ali da faixa de Gaza a ficar na região, a não deixar suas casas, por mais que as casas estejam sendo bombardeadas ao longo de toda a semana. E você tem a ONU alertando que esse ultimato de Israel é uma loucura, que não vai dar certo, que a população não vai conseguir se deslocar ali da faixa de Gaza, até porque nesse momento todas as fronteiras estão fechadas. Então, o que vai acontecer? A população vai se espremer tudo na parte sul da faixa de Gaza, que já está um caos também. É difícil de imaginar essa história terminando bem, né? Opa, peraí, deixa eu colocar... Tava só fora de ordem aqui as paradinhas. Agora sim. Eu vou colocar para vocês na tela uma manchete ilustrando essa história e passando para vocês as principais informações sobre esse cerco e esse iminente ataque por terra do exército de Israel à faixa de Gaza. Essa ordem foi feita ontem, inclusive com panfletos jogados pelo céu, lá na região norte da faixa de Gaza, orientando a população a sair. O exército do país, nesse anúncio, nesse comunicado, passou que operações significativas vão acontecer na região norte da faixa de Gaza. É um eufemismo para a invasão que deve acontecer, né, na resposta ao ataque terrorista do Hamas do último sábado. Sabe-se que já são 300 mil soldados israelenses cercando a faixa de Gaza ali nas fronteiras da faixa de Gaza com Israel. Então, para efeito de comparação, quando a Rússia invadiu a Ucrânia no começo do ano passado, foram 100 mil soldados da Rússia que invadiram a Ucrânia, que é um país muito maior do que o território da faixa de Gaza. A gente está falando de 3 vezes mais homens ali de exército para fazer essa invasão por terra, se de fato ela se concretizar. Por isso esse temor de um banho de sangue na faixa de Gaza nas próximas horas. São aproximadamente 1,1 milhão de pessoas que vivem na região norte do território palestino, metade da população, sendo que metade da população da faixa de Gaza ali é uma população formada por crianças, então são muitas vítimas já dessa guerra aí que já se alonga por quase uma semana. O Hamas contesta essa ordem de Israel, orientando para que a população não abandone suas terras, casas, cidades. E o Hamas tem uma influência muito grande aí na faixa de Gaza, né? A ONU, por sua vez, fala em sentença de morte para a população civil da faixa de Gaza a partir desse ultimato de Israel. Num comunicado, a ONU disse que teme consequências humanitárias devastadoras, também um eufemismo para esse banho de sangue que deve acontecer na faixa de Gaza. E aí a ONU alerta que não é viável, é impossível você imaginar esse deslocamento de tanta gente em 24 horas numa região que já está completamente afetada, né? Você já não tem um deslocamento normal por ali. São bairros e bairros e praticamente a faixa de Gaza inteira sendo bombardeada desde o último fim de semana. Então é difícil imaginar, fora a quantidade de gente machucada, que não tem condições de se deslocar em um quarteirão. Imagina atravessar toda a faixa de Gaza, que é um território, sempre que eu posso aqui eu repito, para a gente ter uma noção de proporção, equivalente a 1/4 do território da cidade de São Paulo. Então é muita gente num espaço relativamente pequeno, mas também que não é uma esquina, né, para você ir de um lugar para o outro. É complicado, é uma situação bem delicada. Um soldado ouvido... Opa, não, peraí, que eu já ia passar aqui para o próximo tema. Fato é que existe essa expectativa aí de uma invasão terrestre a qualquer momento. O Jamil Chad, colunista do portal UOL, está muito por dentro aí dessa guerra, né, do noticiário dessa guerra, dos principais alertas internacionais feitos por instituições. Nessa coluna que ele publicou lá no UOL, ele declara ter informações exclusivas e essas informações são de que um temor na região de Israel que está mobilizando o apoio dos aliados com o propósito de entrar numa guerra terrestre nas próximas horas ou dias. Esse texto foi publicado ontem, um pouco antes do ultimato de Israel. Então, próximos dias, na verdade, já vira próximas horas mesmo, esse temor. Antes da invasão por terra, o plano de Israel é esgotar os principais recursos na faixa de Gaza. Isso a gente já vem reportando que está acontecendo também desde o último fim de semana, né? Alimento, água, energia, tudo isso vem sendo esgotado desde o último domingo.
Os serviços estrangeiros também apontam que a situação na Cisjordânia e em Jerusalém ocupada devem se agravar. Então não é só na faixa de Gaza, onde o Hamas está concentrado, que Israel deve atacar. O outro território palestino ali dentro de Israel, que é a Cisjordânia, onde fica Jerusalém, também já está sofrendo alguns ataques esses que devem se intensificar. Bem complicado, bem complicado. Em relato à CNN, um soldado do exército de Israel reportou que há uma expectativa entre os próprios soldados, entre o próprio exército de Israel, para que essa invasão por terra aconteça a qualquer momento, não só na faixa de Gaza, não só na Cisjordânia, mas também no Líbano, que é um país localizado ali ao norte de Israel. O sul do Líbano faz fronteira com o norte de Israel, e é um país muito delicado em meio a essa perspectiva de um conflito maior, por conta do Hezbollah, que é um grupo terrorista muito mais forte, um grupo terrorista, extremista, muito mais forte do que o Hamas, e que fica localizado numa fronteira com Israel. Então, diante da perspectiva de Israel invadir também o Líbano, essa guerra pode ganhar proporções ainda maiores e mais violentas e mais sangrentas do que a gente já está vendo, né?